bem-vindo, doutores! Nesse vídeo eu vou ensinar o mínimo que o médico precisa saber sobre tributação na sua atividade para não se colocar em uma situação de sérios apuros ou mesmo pagar mais tributos do que deveria. Te ajeita na cadeira e vamos cuidar do órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, é claro. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha um pouco mais de segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Como eu deixei claro no primeiro vídeo do canal, o meu intuito é ir além do direito médico, abordando as mais variadas questões jurídicas que atormentam o dia a dia do médico. Sem qualquer sombra de dúvida, a relação médico-paciente é a mais importante. Porém, as demais também merecem cuidado e atenção. Por isso, para mim, sempre foi muito claro que, como o objetivo do canal é auxiliar os médicos, os temas que devem ser abrangentes, sem medo de errar, eu acredito que a Receita Federal é a segunda maior preocupação de qualquer profissional liberal no Brasil. Até porque a legislação tributária brasileira não é das mais fáceis. Posso dizer por experiência própria, como ex-procurador da Fazenda Nacional por quase 5 anos, eu digo, é tão complexa a legislação que chega a ser um labirinto. Então hoje vou traçar um panorama geral da tributação na atividade do médico profissional liberal, explicando um pouco sobre os regimes jurídicos tributários para você entender as consequências no seu bolso do reconhecimento das fraudes na relação de trabalho pela Receita Federal que eu tratei no vídeo aqui em cima. Esse vídeo também será essencial para os próximos em que eu for explicar sobre os benefícios fiscais, até porque como discutir a respeito de vantagem tributária se a pessoa sequer sabe os tributos que paga, apenas quita o boleto que o contador manda e pronto. Missão impossível, né? Não preciso nem dizer que caso tenha caído de paraquedas aqui no canal e não assistiu ao vídeo das fraudes na relação de trabalho, o melhor é dar um pausa e assistir e voltar em seguida. O vídeo anterior sobre a extinção da Eireli é relevante, mas não é tão essencial para o entendimento desse aqui. Você deve estar pensando, quer dizer, se eu assistir o vídeo, vou aprender a calcular o meu próprio imposto e poderei dispensar o meu contador e vou economizar? Bem, como eu expliquei no vídeo que eu acabei de indicar, salvo as microempresas individuais chamadas MEIs, todas as pessoas jurídicas têm a obrigatoriedade de manter a escrita contábil e por isso vão precisar de um contador. Mesmo que você seja um profissional autônomo e não esteja obrigado a ter um contador, é recomendável recorrer a um profissional para economizar tempo com a papelada e poder se dedicar à sua atividade de fim. Ok, se eu sou obrigado a contratar um contador, por que preciso aprender sobre tributação? Eu vou te contar uma história sem um final muito feliz e você vai entender. Quando eu trabalhava na Procuradoria da Fazenda Nacional, eu sempre ouvia dos contribuintes que a culpa não era deles, que quem errou foi o contador. Naqueles casos de 1994, no início do Plano Real, em que esqueciam do corte dos 3 zeros e acabavam declarando um imposto 1000 vezes maior, dava até para acreditar. Mas imagine a dificuldade de provar o contrário nesses casos para a Receita Federal. Os caras são durões. Acredita por mim, vai por mim. Nos demais casos eu nunca acreditei. Passa o tempo, já estava aqui na Procuradoria do Estado. Eu vou contar só um milagre para vocês, sem falar o nome do santo. Quando a própria pessoa me falou, havia acontecido já há muito tempo. Já tinha até dado a volta por cima. A pessoa era proprietária de uma revendedora de peças de veículo. Sabe alguém correto? Dobra. É ela. Chega o contador e diz que vai arrumar a contabilidade da empresa para pagar menos imposto. O contador garante que tudo é correto e não vai ter problemas. Como a pessoa era totalmente leiga e na época não tinha internet, tem muito tempo, para aprender, acreditou e continuou trabalhando. Tempos depois, a Receita Estadual surge na empresa para fazer uma fiscalização surpresa e lança um auto de infração gigantesco, cobrando o imposto não pago nos últimos 5 anos, com uma multa maior ainda contra a empresa. E em desespero, a
a pessoa vai atrás saber o que é. O contador informava que a empresa só vendia parafuso e porca, e o que ela nunca tinha vendido. Eu nem quis entrar em detalhes para saber o motivo, mas provavelmente devia ter um incentivo fiscal para esse tipo de mercadoria. Resultado: a Receita Estadual estava certa, não tinha para onde correr e a empresa quase quebrou. A pessoa teve que vender quase tudo que tinha para pagar os impostos com a multa. Demorou muito tempo para se reequilibrar das pernas e superar a situação. Eu não estou dizendo que todos os contadores são assim. Muito menos que eu sequer conheço é. Muito pelo contrário, a maioria é correta e sabe muito bem o que está fazendo. Porém, infelizmente, alguns, para agradar os clientes, fazem uma contabilidade criativa para diminuir os impostos e os tributos e está armada aquela bomba relógio. Por isso, é importante você saber um mínimo de tributação para conseguir identificar algo estranho na sua contabilidade e fiscalizar o que o seu contador está fazendo em seu nome. Sim, isso mesmo. O seu contador atua em seu nome perante a Receita Federal. Qualquer coisa que ele fizer de errado é você que terá que se entender com o fisco e pagar a conta. Fica a dica, é sempre muito bom no contrato de prestação de serviço de contabilidade prever uma cláusula de responsabilidade do contador pelos erros e omissões nas informações prestadas por ele à Receita Federal. Nessas situações, você continuará responsável pelo pagamento dos tributos, mas as multas e os juros cobrados pela Receita Federal deverão ser ressarcidos a você pelo contador. Sim, é você que deve, mas o contador tem que indenizar as multas e os juros que ele deu causa. Então, vamos começar do começo e conhecer rapidamente os tributos que cada uma das formas de prestação de serviço deve pagar. Cada uma dessas formas está submetida a um regime tributário, que nada mais é do que um conjunto de leis que ordena como cada pessoa deverá prestar as obrigações tributárias. Para o empregado e o autônomo, só existe um regime tributário. Já para as pessoas jurídicas, existem 3 que podem ser escolhidos: lucro real, que no caso dos médicos profissionais liberais praticamente não é utilizado, o lucro presumido e o simples nacional. O médico empregado contribui para o INSS com a alíquota progressiva de 7,5% a 14% sobre o salário teto para o INSS em 2021, que é R$ 6.433,57. O valor acima disso do salário fica isento, já que esse é o limite máximo da aposentadoria do regime geral. Há também o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, IRPF, que a alíquota progressiva varia de 7,5% até 27,5%, porém, aqui não tem um limite máximo do valor que incide a alíquota. Já o médico autônomo paga uma alíquota fixa de 11% ou 20% até o limite do salário teto do INSS também. O imposto de renda sobre a pessoa física segue as mesmas regras da pessoa física. Além disso, o autônomo tem que pagar o imposto sobre serviços, com a alíquota variando de 2% a 5% de acordo com cada município, incidindo sobre o total das receitas pelo serviço prestado. No quadro aqui, eu só coloquei a Sociedade Limitada Unipessoal, porque estou tratando do médico profissional liberal que opta por constituir uma pessoa jurídica e não de clínicas. Não coloquei a Eireli, pois, como eu já disse antes, foi extinta. Não custa lembrar, para pessoas jurídicas, há 3 regimes tributários, porém eu só vou abordar os 2 mais comuns. O primeiro é do lucro presumido, que tem esse nome porque, para se chegar ao lucro sobre os quais vão incidir as alíquotas, aplica-se um percentual fixo para presumir a margem de lucro, que é de 32%. Esses percentuais aqui na tabela do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, IRPJ, da Contribuição sobre o Lucro Líquido, CSLL, COFINS e PIS, já estão aplicados com a alíquota de 32% para simplificar. Assim, não é preciso calcular 32% da receita para depois aplicar a alíquota. Basta aplicar direto esses percentuais para chegar ao valor do tributo. Da mesma forma que o autônomo, o ISS varia
de 2 a 5% e incide sobre toda a receita proveniente dos serviços. Sobre o valor do prolabore do sócio, que o valor mínimo é um salário mínimo, haverá a retenção de 11% a cargo do sócio administrador e outra no valor de 20% também sobre o prolabore pago pela pessoa jurídica a título de contribuição patronal. Mas, no final das contas, sai do mesmo bolso e o que diminui o lucro líquido que entra. Já o Simples Nacional engloba todos os tributos da pessoa jurídica, inclusive o INSS patronal, que eu falei no lucro presumido, aplicando apenas uma alíquota. Se o médico for enquadrado no anexo 3, varia de 6% a 33%. Caso fique no anexo 5, que o piso inicial é um pouco mais salgado, começa em 15,3% e alcança 30,5%. Além disso, nas duas situações também incide os 11% sobre o prolabore. A contribuição para o INSS da pessoa jurídica já está incluída na alíquota única. Para não ficar muito abstrato, eu fiz uma simulação com uma renda de R$12.000. Escolhi esse valor porque é um patamar em que as diferenças começam a ficar interessantes e vão só aumentando à medida que a renda cresce. Como vocês podem ver, o médico empregado paga R$ 3.083,65 de tributo, sendo R$ 751,99 a título de INSS e R$ 2.182,95 de imposto de renda, sobrando um líquido de R$ 8.916,35. Para quem não sabe, o cálculo do imposto de renda sobre pessoa física é feito pegando a renda da pessoa, subtrai as deduções, no nosso caso é apenas a contribuição do INSS, multiplica pela alíquota da faixa de renda da pessoa e subtrai o valor da dedução na tabela do IR. Já o médico profissional autônomo pode se inserir em duas hipóteses. Primeira, prestar serviço apenas para a pessoa física, por exemplo, aquele que tem o seu consultório. Segunda hipótese, presta serviço apenas para a pessoa jurídica, aquele médico plantonista que eu abordei no outro vídeo passado. No primeiro caso, vai pagar R$ 3.963,50 de tributos, recebendo um líquido de R$ 8.036,50. No segundo caso, o valor será um pouco maior, R$ 8.456,29. A diferença está justamente na alíquota do pagamento para o INSS e o reflexo dela no cálculo do imposto de renda sobre pessoa física. Já na hipótese da sociedade limitada unipessoal, tributada pelo lucro presumido, há dois cenários, com ou sem prolabore para o sócio administrador. Se não houver prolabore, o sócio vai receber tudo a título de dividendos, os quais atualmente são isentos, mas podem vir a ser tributados com a reforma tributária, que está no Congresso Nacional. Por isso, coloquei na tabela. Quando comecei a escrever o roteiro, estava certo que incidiria uma alíquota de 15% sobre os dividendos. Recentemente, há a notícia de que o relator da reforma no Senado Federal quer excluir. Para não deixar o vídeo mais longo, não vou destrinchar cada valor aqui. A tabela eu acho que é meio autoexplicativa e quem quiser pode dar um pause e ler com calma. Eu vou direto para o que interessa, o quanto entra no seu bolso. Não sendo pago prolabore ao sócio, o valor líquido a receber será de R$ 10.040,40. Aqui tudo será recebido como dividendos. Se passar a reforma e tributando os dividendos, o valor cai para R$ 8.554,34. Na hipótese de recebimento de prolabore mínimo de um salário mínimo, o montante líquido fica em R$ 9.670,79. Com os dividendos tributados fica em R$ 8.399,01. Entendeu agora a grita geral com a tributação dos dividendos? Acaba a vantagem tributária do uso da pessoa jurídica, apesar de existir outras vantagens jurídicas que eu expliquei no vídeo anterior. Você deve estar se perguntando, por que eu tive esse trabalhão todo de calcular com o pagamento de prolabore se não é mais vantajoso? Aqui está a bronca. A solução de consulta 120 da COSIT de 17 de agosto de 2016.
o sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta serviços à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, conforme a linha F, inciso 5º, artigo 12 da Lei 8.212, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de lucro, dividendos, e aquela paga pelo trabalho. O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês que for paga ou creditada a remuneração ao contribuinte individual. Aqui, ó, o importante, pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, o prolabore, sujeita à incidência de contribuição previdenciária na forma do artigo 21 e no inciso 3º do 22. O que isso quer dizer? Se nada for pago a título de prolabore, a Receita vai desconsiderar a contabilidade e considerar tudo como prolabore, cobrando o imposto de renda sobre pessoa física e o INSS com atualização e juros da Selic dos últimos 5 anos. Vai aplicar aquela multa que costuma ser de 100% e imagina o tamanho do buraco que você vai se meter. Sinceramente, não é a hora de olho gordo e nada de contabilidade criativa sem um pagamento de prolabore. Não vale a pena o risco. Já está ficando mais claro o porquê do vídeo, não é? Aqui são as faixas de valores do Simples Nacional 2021, tanto do anexo 3 como do anexo 5. Fica nítido que o anexo 3 é, na maior parte, vantajosa. Mas, claro que não é uma questão de escolha do pagador de impostos. Para ser tributado pelo regime jurídico do anexo 3, a folha de pagamento deve ser maior que 28% do faturamento da pessoa jurídica. Para o cômputo desse percentual, inclui-se salários dos empregados, contribuições para o INSS e o prolabore. Já a alíquota efetiva, que vai incidir sobre a receita bruta, é o resultado do cálculo dessa fórmula aqui, em que o RBT é a receita bruta dos últimos 12 meses, o PD é a parcela dedutível, que está aqui, na fórmula, está aqui, chega-se a um percentual, depois dessa divisão, que é esse que se aplica à receita bruta para alcançar o valor do imposto devido, porque aqui é a alíquota da tabela e a alíquota efetiva que é utilizada para calcular o imposto. Mas só depois desse cálculo todo que se chega à alíquota efetiva. O recolhimento é feito por meio de uma guia única, documento de arrecadação do Simples Nacional, DAS. Além disso, a opção do Simples Nacional pode ser feita no momento da abertura da pessoa jurídica ou no primeiro mês de cada ano. Como eu mencionei, somente as pessoas jurídicas cuja folha de pagamento seja maior que 28% do seu faturamento são tributadas pelo regime jurídico do anexo 3 do Simples Nacional, podendo ser utilizado para esse cálculo o montante pago a título de prolabore. Diante disso, para uma receita bruta de 12 mil, a simulação teve como prolabore mínimo o valor de R$ 3.360. É claro que se o médico contar com uma secretária, o valor do salário da funcionária com os encargos do INSS e o prolabore podem ser somados para atingir o percentual mínimo. Nesse contexto, o valor líquido a receber seria de R$ 10.816,64, sendo R$ 7.456,64 a título de dividendos. Havendo a tributação dos dividendos em 15%, o montante líquido será de R$ 9.698,14, com R$ 6.338,14 a título de dividendos tributados. Já a tributação do anexo 5 do Simples Nacional é própria das pessoas jurídicas que a folha de pagamento é menor do que 28% do seu faturamento. Nesse caso, mantém-se o pagamento do prolabore em um salário mínimo para observância da solução de consulta 120 da COSIT da Receita Federal que eu mencionei agora há pouco. Enfim, é melhor dormir tranquilo.
eu acho que ninguém vai querer ter problema com a Receita Federal, né? Nesse cenário, o líquido a receber seria de R$ 10.008,84, com R$ 8.816,44 a título de dividendos. Sendo tributados a 15%, o valor líquido será de R$ 8.686,37, com R$ 7.493,97 de dividendos tributados. É importante relembrar que nessa situação o profissional estaria contribuindo para a aposentadoria menor do regime geral de previdência do que na situação anterior. Como vocês podem perceber, entre o pior cenário de tributação, autônomo que presta serviço apenas para pessoas físicas, e o melhor, pessoa jurídica no anexo 3 do Simples Nacional, há uma diferença enorme, quase 35%. É uma baita economia de tributo. Mas, mesmo se compararmos com a tributação presumida da SLU, existe uma variação de quase 12%, o que não é nada desprezível, vamos dizer, né? Mas isso quer dizer que sempre será mais vantajoso para você o Simples Nacional no anexo 3? Não. Cada um tem suas peculiaridades no que se refere às deduções ligadas à atividade. E é aqui que entra a atuação em parceria com o seu contador. É a hora de fazer cálculos específicos para você e ver qual melhor se encaixa. É uma péssima notícia para a galera que odeia matemática. Também existem benefícios fiscais que são apenas para determinado regime jurídico de tributação e não para outros. Por exemplo, no próximo vídeo eu vou abordar um benefício fiscal possivelmente aplicável para as pessoas jurídicas sobre a tributação do lucro presumido e não do Simples Nacional. Feita toda a matemática, nesse caso, pode-se concluir que o benefício fiscal compense a desvantagem em relação ao Simples Nacional no anexo 3. Por mais que você tenha um excelente contador, com certeza ele tem diversas outras pessoas jurídicas para cuidar com a equipe dele. Mas você tem apenas a sua. Por isso, só você pode dar atenção especial a todos os detalhes, inclusive esse. Igual aos seus pacientes, você também pode tirar dúvidas com o seu contador. Porém, só conseguirá fazer isso se tiver o mínimo de conhecimento sobre tributação. Calma! Não é para fazer uma inquisição com o seu contador. Lembre-se, ele é um profissional como você e está do seu lado na solução do problema. Outro aspecto importante é permitir que você esteja atento às contabilidades criativas, que podem te gerar problemas sérios, inclusive criminais. Não existe mágica tributária, pelo amor de Deus. Posso te garantir, a cada dia que passa, a administração tributária se torna mais eficiente contra sonegadores. Por isso, o melhor é pagar corretamente os tributos, escolhendo a melhor opção permitida pela legislação. E isso nos leva diretamente ao tema do vídeo em que eu abordei as formas de relação de trabalho do médico plantonista e as possíveis fraudes praticadas. Quando o fisco descobre uma fraude na relação de emprego, todas as diferenças tributárias e previdenciárias serão cobradas retroativamente. Como vimos, a diferença pode passar de R$ 2.500 por mês. Por ano, são R$ 30 mil. Em 5 anos, já pula para R$ 150 mil. Agora vem a multa de 100%. Chegamos em 300 mil. Não acabou. Tem a atualização e os juros pela Selic. Facilmente vai perto dos 350 mil. Sentiu a bronca? A minha ideia com o canal é justamente ensinar para que ninguém se enfie numa enrascada dessa. Não acredita em falsas promessas. E tem um bocado de gente por aí prometendo um sonho impossível que logo ali vai se transformar em um pesadelo. Então, o meu objetivo aqui foi ensinar um pouco sobre tributação da atividade médica para que você possa dar aquela fiscalizada básica no seu contador que está fazendo, bem como dar um embasamento teórico para que possamos tratar em outros temas ligados aos seus impostos. Por fim, é muito importante relembrar que esse vídeo é educativo e visa levar informação ao médico para que dessa forma ele se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério e, nesse caso, muito caro. Mande para seus colegas que você acha que esse vídeo pode ajudar.
Ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E inscreva-se no canal aqui embaixo. Clique no sino para receber notificações nos próximos vídeos. E inscreva-se no Instagram também, eu aviso lá. Fique à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados em outros vídeos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.